Fala pessoal, mais um programa Manga Larga Lado B. Hoje aqui com o nosso convidado João Tolesano Júnior, tá? Engenheiro agrônomo, técnico do Serviço de Registro Genealógico da raça Manga Larga desde 1979, membro do quadro oficial de jurados desde 1983, foi superintendente do Serviço de Registro Genealógico por 2 vezes, 1993, 1994 e 2002 a 2006. Ocupou o cargo de coordenador do Colégio de Jurados da raça Manga Larga de 1999 a 2001. Foi eleito membro do Conselho Deliberativo Técnico da ABCCRM na gestão de 2018 a 2020. João, seja bem-vindo ao canal Manga Larga Lado B. Eu queria só deixar claro que o intuito dessa nossa prosa ela é trazer informação técnica, tá? E eu acho que a gente vai ter um papo bem bacana aí para poder informar um pouquinho o pessoal sobre o nosso cavalo Manga Larga. João, seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você e colaborar aí com as informações aí da raça Manga Larga. Maravilha, João. João, acho que a gente poderia iniciar essa nossa prosa perguntando, já logo de cara, o que é o cavalo Manga Larga? O que é o cavalo de sela brasileiro, João? Manga Larga é uma raça genuinamente brasileira, foi formada aqui. É uma raça que se enquadra, ela é um cavalo, tipo de cavalo de sela, tá? E por conta disso, é um cavalo que se enquadra, tem que ter as características de um cavalo de sela, né? Como exemplo, ele tem que ter um pescoço piramidal, paletas com boa inclinação, uma cabeça seca, leve, um bom tronco, com boa linha de dorso, garupa de bom comprimento, e e na parte de membros, tem que ser forte de membros, e que tem aquelas figurinhas que todo mundo vê em qualquer livro de hipologia, dos aprumos, que isso não é inerente à raça, isso é geral, qualquer cavalo tem que ter aqueles aprumos. Então, é um cavalo de sela, ele tem que se enquadrar no padrão internacional de cavalo de sela, né? E que tem uma característica, né, específica de andamento, que eu acho que nós vamos falar isso mais para frente. Exatamente. O intuito nosso é falar sobre a marcha trotada, tá? Então eu vou partir aqui para a minha segunda pergunta com relação a qual a definição técnica, João, da marcha trotada. Eu acho que é importante isso, pessoal, entender a definição técnica para a gente ir dando uma continuidade na nossa prosa aí. Bom, a definição, o padrão oficial da raça Manga Larga sobre o andamento é que o andamento é um andamento bipedal, diagonal, em 2 tempos, que apresenta um tempo ínfimo, quase imperceptível, de suspensão. Esse é o que diz o padrão, tá? Essa é a marcha trotada, em diagonal. E que tem um tempo, como ele tem esse tempo ínfimo de suspensão, ele causa pouco atrito ao cavaleiro, né, proporcionando uma comodidade, né, ao se montar. A raça começou no sul de Minas, com cavalos, garanhões usados, cavalos da raça Alter, né, que é o precursor também do andaluz, né, do lusitano, que foi presenteado pelo Dom João VI ao Barão de Alfenas, que era um membro da família Junqueira, e que, com esse garanhão, usado com éguas, vamos dizer, sem registros comuns que eles tinham nas fazendas, foi dando origem a esse tipo de cavalo, que até então era um tipo de cavalo, não era a raça. Eles usavam muito esse cavalo na região lá do sul de Minas para caçada do veado. Eu tive até o prazer de participar de uma caçada dessa de veado lá em Cruzília. Legal. Eu participei lá. E como é que funciona essa caçada? Eles não precisam de velocidade. Lá eles vão acompanhando, eles soltam uma tira, os cachorros assim, naquelas grotas, naquela pindaíba que chama, né? Naquela que tem uma mata, normalmente tem uma água, tal. Eles soltam o cachorro e depois eles vêm acompanhando por fora dessa mata, vem acompanhando o acompanhamento dos cachorros atrás levantando o veado, né? E é muito interessante. Eles conhecem até os latidos dos cachorros, quem é que está latindo, quem não está. É muito interessante. E depois eles ficam, na verdade, esperando o cachorro sair, eles tiram, o veado sai do meio do mato e eles dão de encontro com os caçadores. Eles normalmente não matavam o veado, era mais o prazer de ver o veado, eles depois davam um pouco, depois espantavam até os cachorros
para deixar, para senão acabava os veados, né, se toda vez eles matassem, né? Bom, então esse era um tipo de caçada ao veado que não necessitava a velocidade do cavalo. E o tipo de gado também que eles criavam lá no sul de Minas, nessa época, era o gado de leite, que também você não precisa velocidade também, você vai buscar as vacas de leite para tirar o leite, você vai andar a passo, não precisava. Bom, o ramo dessa família Junqueira veio para o estado de São Paulo, mais notadamente para a região de Orlândia, que hoje é Orlândia, e ali eles encontraram uma situação totalmente diferente. Campo, né? De campo, o veado era outro, o veado era veado campeiro, não era o veado mateiro. E como a caçada de veado era a diversão preferida deles, era o esporte preferido deles, eles começaram a caçar veado. Mas com aqueles cavalos que eles trouxeram, eram cavalos mais deficientes de aprumo, as terras lá do sul de Minas também eram um pouco mais fracas, a alimentação também não era tão adequada, e os animais, com maus aprumos e tudo mais, esses animais não tinham uma desenvoltura boa. Eles eram tríplice apoio, eles marchavam, em decorrência dessa, vamos dizer assim, desse problema mais de conformação, de aprumos mais deficientes e tal. Chegou aqui no estado de São Paulo, quando eles precisaram para acompanhar a caçada, acompanhar um veado campeiro, se o cavalo não tiver velocidade, você ficava para trás, você não acompanhava a caçada. Então, o que eles começaram a introduzir animais de outras de raças de mais de velocidade, como anglo-árabe, o próprio árabe, o American Saddle Horse. Isso tudo está até no livro do Dr. Fausto Simões, quem já leu viu lá que teve infusão dessas raças nessas éguas que eles trouxeram lá do sul de Minas. E com isso, o que aconteceu? Começou a melhorar a morfologia, né? Melhorou a morfologia, melhoraram os aprumos, e os animais começaram a melhorar o seu galope. O que eu esqueci de dizer. E esses animais mais marchados tinham um galope ruim, mais fracos, não tinham um galão curto, não tinham uma velocidade. Então, com a infusão dessas raças, eles conseguiram que os cavalos começaram a galopar melhor. Eles conseguiram, começaram a conseguir alcançar, acompanhar a caçada. Essas caçadas andavam, às vezes, 30, 40 quilômetros atrás do veado. Só que o que acontecia? Depois eles tinham que voltar para casa, né? Então, não podia também ser um andamento muito alto, porque você voltar para casa, eles iam praticamente galopando, mas não voltava na toada, que a gente chama, né? Então, não podia ser um animal áspero. Então, o que eles começaram a fazer? Selecionar animais que tinham bom galope e, ao mesmo tempo, que tivessem que não tivesse muito atrito, muito ao cavaleiro, para eles poderem fazer esse retorno com comodidade. E nessa seleção, que eles foram selecionando, foi surgindo esse andar, que seria um andar intermediário. Ele não é uma marcha propriamente dita, não é marcha, e também não é o trote propriamente dito. Tá? Por definição, ele é muito mais parecido com o trote. Diagonal, bipedal, 2 tempos é a mesma definição do trote. Apenas qual é o diferencial? Ele tem um tempo de suspensão quase inexistente, muito pequeno, é ínfimo, você não vê a olho nu. Então, aí eles foram selecionando só esses animais, tal, foram selecionando e melhorando e tal, com isso foi melhorando a morfologia, tudo, até que eles foram a família toda, depois todo mundo começou a fazer, usar o cavalo do outro e tal, e foi aumentando o número desses animais, né, com essa característica. Até que, em 1934, quando já tinha um número grande desses animais, já tinha muita gente feito até alguns estudos sobre esses animais, sobre esse tipo de andamento, né, e eles resolveram, então, criar a raça, tratar o Mangalar como raça, né, registrar como raça, foram ao Ministério da Agricultura, tudo, e em 25 de setembro de 34 foi fundada, então, a Associação dos Criadores de Cavalo Manga Larga. Então, era a Associação dos Criadores de Cavalo Manga Larga, não era brasileira e nem da raça Manga Larga. O nome era Associação dos Criadores de Cavalo Manga Larga. Bom, e com essa finalidade, quer dizer, na fundação mesmo, eles já previram, olha, tem que ter como característica principal esse andamento, tá? Que eles convencionaram chamar de marcha trotada. Essa marcha trotada, não foram eles que inventaram, isso já é um andamento que já existia já no passado, tá? O Gilberto Diniz Junqueira, que é um grande estudioso da raça, da família Junqueira, ele
já fez num grupo nosso, aí, ele já fez uma vez, mostrou uma publicação, uma citação da marcha trotada do século XIX, tá? Então, animais que andavam dessa forma já foi criada, quer dizer, não se sabe de onde surgiu, mas esse nome, marcha trotada, já existe desde o século XIX, tá? E aí, então, esse andamento ficou convencionado, chamado de marcha trotada. Por que marcha trotada? Ele, por definição, é muito mais parecido com trote, mas ele tem, vamos dizer assim, não é visto, que não dá para se ver a olho nu, mas ele tem uma ligeira dissociação que só é vista se você filmar ele em câmera lenta, e é só aí que vai dar para perceber. Então, ele tem alguma dissociaçãozinha muito ligeira, muito pequena, tá? Às vezes ele intercala entre os dois apoios diagonais, às vezes ele intercala um apoio monopedal, tem algumas variações, tá? Mas que não é vista a olho nu, tá? Você não vê. A olho nu você vê diagonal, 2 e 2, 2 e 2, tá? De membros, apoio dos membros de lados opostos, né? Anterior do esquerdo, posterior direito, e depois inverte, tá? Então, como ele não é um trote puro, não é um trote propriamente dito, então, como ele tem essa ligeira dissociação, por isso resolveram chamar de marcha trotada, senão seria trote, não seria. Então, e o que é a marcha trotada? Então, é esse andar intermediário, que não é marcha propriamente dita, e também não é trote propriamente dito. É um feito zootécnico incrível, é uma coisa que eles conseguiram, apesar de não ter sido programada, mas foi uma descoberta excelente. Por quê? Ele consegue aliar as vantagens do trote, quais seriam? Resistência, progressão, né, animal que ganha terreno, resistência, né, e predisposição ao galope. Ele é um animal mais equilibrado. O animal de diagonal, ele é um animal equilibrado. O animal desequilibrado, ele vai partir para a marcha até chegar na andadura, que é o andamento lateral, que é o pior andamento que existe, né? E então ele conseguiu juntar as vantagens do trote com as vantagens da marcha, qual seria? A comodidade, né? Que é a única vantagem da marcha, que é que o animal não tem atrito. Tá? E então aí foi por isso então que foi dado esse nome, e esse nome é oficial, isso consta da fundação da coisa, consta do padrão da raça desde 1934, lá que foi quando foi oficializado o manga larga como raça, tá? Então essa é a principal, esse é o pulo, eu costumo chamar que é o pulo do gato da raça, é o grande diferencial da raça, tá? Em relação às outras raças de sela, não é do Brasil, em relação às outras celas, animais de sela de raça de sela do mundo. Não tem em outro lugar a marcha trotada. Como você pode ter um ou outro indivíduo, você pode encontrar em algum lugar, mas que está fixado numa raça, uma característica fixada numa raça, é só uma manga larga. Tá? Então, essa é a marcha trotada. Então, esse é o andamento característico e principal característica do cavalo manga larga. Porque cavalo de sela nós temos de monte aí. Nós temos muitas raças de sela e bonitos, tão bonitos quanto o manga larga ou até mais. Mas não tem esse andamento. Você pega um árabe, é um cavalo maravilhoso, mas o andamento é trote puro. É um trote... Pesado até. Então, essa é a definição, então, acho que deu para esclarecer o que é a marcha trotada. Eu queria só deixar claro o seguinte, ele tem como é que se descobriu? Isso foi o professor Armando Keff, que era um professor diretor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, depois trabalhou no Instituto de Zootecnia, e era um grande hipólogo, estudioso, e ele foi o primeiro a fazer esse estudo. Foi aí que ele descobriu, né, que o apoio diagonal entre um apoio e outro, às vezes, em determinados momentos, e dependendo do animal, tinha mais ou menos uma dissociaçãozinha, tá? Mas que você não vê no olho. É fácil de você, na prática, é o seguinte: se você viu só diagonal e é um cavalo cômodo, você não vê movimento de suspensão também, quer dizer, o tronco fica quase praticamente parado. A gente costuma dizer, ele anda só com os membros, só com as pernas, né? Só com os membros. E não transmite para o cavaleiro. E você sabendo só diagonal, ele é a marcha trotada. Se você enxergar a dissociação, quer dizer, a olho nu, se você enxergar, já não é mais marcha trotada, é marcha batida.
Tá? Se você vê um tempo de suspensão muito alto, não é mais marcha trotada, é trote. Tá? Agora, nós temos, dentro da marcha trotada, nós temos uma faixa em que se enquadra a marcha trotada. Você tem os animais um pouco mais tendendo, um pouco mais marchados, com uma dissociação um pouquinho maior, ainda não vista a olho nu, mas ele é um pouco mais dissociado. E aquele que é um pouco mais diagonalizado, com menos dissociação, tende um pouco mais para o trote, mas não é trote ainda. Então, nós temos uma faixa em que se enquadra a marcha trotada. O ideal é o centro, é aquele que é o ideal, quer dizer, é diagonal, progressivo. Esqueci de falar um ponto importante. Os membros posteriores têm que cobrir o rastro deixado pelo anterior. Tá? A perna tem que entrar debaixo da massa e cobrir. Então, quando ele tira o anterior, ele já está apoiando o membro posterior. Tá? Até aproveitando esse ponto, João, é importante você falar para nós o porquê dessa importância do animal cobrir o rastro. Eu acho que é importante a gente entender o porquê disso. Não, porque justamente aí demonstra por exemplo, é um sincronismo, né? O animal, o que ele progride com o membro anterior, ele tem que progredir com o posterior também, ele tem que entrar com a perna. E ele entrando bastante com a perna, ele também vai ter uma maior impulsão também. Isso. Vai empurrar, porque o cavalo é tração traseira, ele não é tração dianteira. Ele empurra, ele não puxa. Exatamente. Né? Então, a nossa perna, amplitude de passada, entrar, né? Maior vai ser a impulsão. E para ficar bem sincronizado, ele tem que entrar, o que progrediu com o anterior, ele vai entrar com a perna. Então, é por isso que ele vai pisar em cima do rastro. Tá? Perfeito. Até aproveitando, João, então nós podemos dizer, sim, com tranquilidade, que a marcha trotada ela tem as suas variações, certo? Sim, tem. Dentro da marcha trotada mesmo. Dentro da marcha trotada. Sem sair do padrão. Tem um pouquinho mais marchado, mais, vamos dizer assim, mais grudado um pouco no chão e tem um pouco mais saltado. O ideal não é nenhum nem outro. O ideal o ideal está no centro ali, progressivo, quer dizer, ele tem boa progressão. Os membros não podem ser muito rasteiros, quer dizer, essa movimentação dos membros não pode ser nem muito rasteira, nem muito alçada, porque senão ele vai estar se desgastando à toa, ele está indo para cima e deixando de ir para frente, ele tem que ir para frente. Exato. Tá? Então ele tem que ser. E a mesma coisa o membro posterior, o membro posterior não pode ser rasteiro. Isso é uma coisa importante até, porque tem animais que saber como está cobrindo o rastro. Tem animais que cobre o rastro, mas ele leva a perna vamos dizer, meio arrastada, muito rente ao solo. O ideal é ele fazer um movimento, né, aquele movimento como se fosse a locomotiva, a movimentação da locomotiva, né, ele faz aquele movimento assim. Né, então ele tem que sair do solo e flexionar o posterior e depois apoiar em cima do rastro deixado pelo membro anterior. Tá? Então, não pode ser nem muito rasteirinho e também não pode ser exageradamente alçado, que ele vai estar se desgastando à toa. Né? Perfeito. João, você já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor já respondeu. Então, eu queria mudar ela só um pouquinho, tá? Que eu ia perguntar para o senhor a importância da marcha trotada. E o senhor já falou que a questão devido aos grandes deslocamentos, a questão da comunidade de sela, que seria essa a importância. Importância. E por ser um andamento mais equilibrado, ele predispõe um melhor galope. Além de ser melhor galope, ele sai facilmente, ele parte, por exemplo, da marcha trotada para o galope com maior facilidade. Então, você está num pasto, vamos pensar nas funções até de uma galarga, né? Que seria uma delas. Isso é um ponto importante. Essa troca porque a caçada de veado não existe mais, tá certo? A caçada de veado já não pode. Hoje, se você for caçar, você vai preso. Então, não existe mais a caçada de veado. Então, quais seriam as funções do mangá? Uma delas é a lida com o gado. Ele se presta muito bem na lida com o gado, né? Principalmente mais para regiões mais ao norte do país, né, do centro-oeste para cima, onde tem a pecuária extensiva de corte, são fazendas enormes, com pastos longe da sede, coisa. Então, acaba entrando no mesmo caso da caçada de veado. Ele vai lá correr o gado, às vezes precisa correr atrás de uma reis, precisa
correr para laçar um bezerro, para curar um bezerro e tal, então tem que trabalhar lá. Depois ele tem que voltar para casa, às vezes também, 30 quilômetros, tudo mais. Ele vai voltar com conforto. Então, é um paralelo com a caçada de veado, é mais ou menos a mesma coisa. Então, essa é a grande importância da marcha trotada na função. Perfeito. E a gente pode cavalgadas... Pois não, pode falar, desculpa. Pode falar, João, desculpa, pode falar. Não, a outra função, que seria a cavalgadas, quem gosta de cavalgada para o lazer, fazer passeios a cavalo, também é excelente, porque tem um andamento que rende, progressivo, que o animal não se desgasta, né? Se gasta pouco, né? E o cavaleiro também, né? Porque ele não é confortável, então ele consegue percorrer grandes distâncias sem se cansar e com prazer. Aliado a isso, né? A morfologia evoluiu muito de lá para cá também. Isso até na ata de fundação da associação já dizia que dentro do possível tinha que ir melhorando suas qualidades zootécnicas e tal, até atingir, né? Deveria ser evoluído, né? Evoluindo para as suas características para se enquadrar num perfeito cavalo de sela, né? Que tenha uma conformação para a sela do mais próximo da perfeição. E nós chegamos nesse estágio. Nós temos um cavalo muito bonito hoje. Ele é bonito, não só... Tem gente que já confunde, eu não monto numa cabeça... Não, mas a beleza não é só plástica, existe a beleza zootécnica, né? Todas essas características, se ele tiver todas as características, mais ou menos, que eu já citei aqui, que são características do cavalo de sela, se ele tiver tudo, ele vai ser bonito. Entendeu? Ele vai ser bonito plasticamente também. Por exemplo, um pescoço. Você imagina um pescoço pesadão, que antigamente, quando eu comecei, que até você leu aí meu currículo, quando eu iniciei em 1979, era muito comum você ver animais muito pesados de frente. Aquele pescoção que nascia lá embaixo, talvez a herança lá do cavalo, ainda lá do cavalo Alter, ainda, né, que normalmente tem uns pescoços um pouco mais pesados e tal. Eles eram muito pesados de frente, às vezes umas cabeças também mais feias e tal. Então, e mais, né, ao longo desses anos, né, fomos selecionando, exigindo, fazendo, orientando os criadores e tudo mais, do qual eu acho até que eu me considero até que eu participei um pouco dessa construção, porque a raça Manga-Larga ainda ela é uma raça em formação ainda. Exato. Se você pensar bem, ela deve ter o quê? Uns 100 e poucos anos, porque a associação está fazendo 89 anos, completou agora dia 25 de setembro, 89 anos, né? Mas ele já vinha sendo selecionado pela família Junqueira há mais tempo, então ele tem, vamos dizer, não sei precisar bem, mas 100 e poucos anos de seleção. A seleção controlada 89, né? A partir do momento que foi criada a associação, mas de seleção mesmo tem uns 100 e poucos anos. Para uma raça ainda é muito pouco. Uma raça ainda você considerar a raça, se comparar com o árabe, com o puro sangue inglês e tudo mais, o puro sangue inglês tem centenas de anos, séculos de seleção. O árabe é milenar, né? Então o Manga-Larga ainda está sendo formado, ele está sendo forjado ainda, mas eu acho que hoje ele já está bem padronizado, né? Ele tem ainda muito o que manter, o que melhorar, muita coisa que melhorar, mas na média ele já está bem aperfeiçoado, já está bem enquadrado no padrão do cavalo de sela, com algumas características específicas, né, que o Manga-Larga tem, né? Senão seriam todos iguais, né? Se todos fossem, né, o padrão do cavalo de sela, todos fossem igualzinhos, se o padrão fosse único, todos seriam iguais, mas não, o padrão são essas características principais, mas cada raça mantém a sua característica de acordo com a sua função, né? E o Manga-Larga hoje eu acho que está com a morfologia, chegou num patamar muito bom. Legal. João, então, assim, aquela perguntinha simples, rápida e objetiva. Manga-Larga não existe sem marcha trotada, certo? Se tirarem a marcha trotada, acabou o Manga-Larga, certo? Acabou o Manga-Larga, porque é a característica principal dele, né? A marcha trotada, né? Eu ia até deixar essa pergunta mais para o final da nossa prosa, mas eu já vou emendar ela aqui. É o seguinte, João, nós temos hoje criadores, nós temos hoje alguns diretores e alguns membros do CDT, do Conselho Deliberativo Técnico da Associação, da ABCCRN, tá? Em canais oficiais da ABCC,
RN, dizendo que, devido ao último estudo do senhor Alessandro Procópio, nós não podemos dizer que temos a marcha trotada, porque esse estudo do Procópio diz que a apresentação da ínfima suspensão no andamento marcha trotada não existe e que, por esse motivo, a marcha trotada não existe. João, o que nós podemos dizer sobre essa questão? Muito boa pergunta sua. É o seguinte, bom, primeiro que esse trabalho que o professor Alessandro Procópio desenvolve, eu acho um bom trabalho, eu acho uma tecnologia interessante, mas quero deixar bem claro que não é novidade nenhuma, quer dizer, como eu já citei anteriormente, o professor Armando Kieff, lá nos anos, final dos anos 30, começo dos anos 40, ele já fez esse estudo, né? A diferença que tem é que ele fez o equipamento um pouco mais, era mais lento, acho que era 64 quadros por segundo, o que o Procópio usa hoje é muito mais veloz, então pode ser que alguma coisa ele tenha detectado, mas nada muito diferente do que o professor Armando Kieff já tinha notado muito lá atrás, tá? E nem por isso quiseram falar que não existia a marcha trotada e tudo mais. Não, o que ele constatou lá atrás é que ela existe mesmo, que existe aquele momento, não é o tempo todo, existem algumas ligeiras dissociações no decorrer do mas não é constante. O andamento diagonal ele é dominante, ele domina, a maior parte do tempo é em diagonal e tal, e existe o ínfimo tempo de suspensão, o tempo só suficiente para que haja a troca dos membros, tá? Então, isso aí foi contado. E o próprio professor Alessandro Procópio, em 2007, por iniciativa do Conselho Deliberativo Técnico da Associação à época, o contratou ele, porque é um serviço que ele presta, né? Uma prestação de serviço que ele realizou lá para ganhar dinheiro. E ele contratou o Alessandro para fazer esse estudo, né, com a raça manga-larga. E eles selecionaram aqueles animais expoentes em andamento, principalmente da época, né, que estavam ganhando as copas de andamento, e não só copas, como a própria campeões de andamento nas exposições, tudo, e juntaram esses animais e o Procópio fez esse estudo. E o resultado desse estudo, eu sou testemunha, eu assisti a palestra dele lá, ele explicando os resultados. E a conclusão final dele, até para não me alongar muito, é que ele falou que das raças com que ele já tinha feito esse estudo, principalmente as nacionais, a única raça que o que ele constatou no estudo coincidia com o que estava escrito no padrão racial era uma manga-larga. Ou seja, em outras palavras, ele constatou a marcha trotada, tá certo? Até ali tudo bem, ele falou realmente que tinha, ele deu em percentuais, o percentual maior era diagonal e com esse ínfimo tempo de suspensão. Constatou uma ligeira dissociação, já, como o Kieff já tinha, o doutor Armando Kieff já tinha constatado lá atrás, não é novidade nenhuma. Se é só vista em câmara lenta, a olho nu você não vê. E estava tudo bom, então estava feito. Eu achei até, fiquei muito contente, satisfeito. Né? Eu na época, de 2006 até, acho que. Durante acho que uns 2 anos, eu tinha uma coluna na extinta revista Cavalos, era uma revista, legal. Não sei se você chegou a conhecer, a revista Cavalos. E eu tinha uma coluna lá que eu escrevia, né? Em cada edição eu escrevia assuntos do manga larga. E o assunto era, o nome da coluna era Na Toada. Né? Dizem que eu não gosto de andamento, mas o nome da minha coluna era Na Toada. Legal. E ali até eu fiz esse comentário, que eu fiquei satisfeito com esse trabalho do Procópio, porque ele falou, né, ele fez essa declaração que era a única raça que coincidia. Quer dizer, eu falei, isso quer dizer que o trabalho feito pelos criadores e pelos técnicos até então foi bem feito, né? Então aquilo comprovava que foi feito um trabalho bem feito de seleção, né? E então tá tudo certo, tudo bem. Passados os anos,
eu não posso aqui estar me alongando muito, entrando em detalhes que não vem ao caso, mas houve um movimento aí, que eu chamo, né, de marchadorização do manga larga. Algumas pessoas acharam de que o manga larga tinha que ser marchador, que tinha que ser... Eu até entendo alguma coisa, mas como é que eles começaram a fazer o manga larga marchar? Artificialmente, fazendo coisas que eu considero algumas coisas até bem prejudiciais à integridade do animal, como, por exemplo, o achinelamento de casco. Você vê os canais com uns cascão desse tamanho, tudo chinelado e tal. Isso aí, aliado à maneira de montar, a equitação, agarrando na boca do cavalo. Mas ele fez com que os cavalos começassem a marchar. Começou a atrasar a perna, começou a não cobrir mais o rastro, exato, entendeu? E começou ele fica macio, foi macio. Então eu achei que isso aí era uma forma até de pegar cavalos mais ásperos e deixar ele mais macio dessa forma, mas artificialmente, não é um atributo, porque a marcha trotada é um atributo já fixado na raça, é uma coisa que foi, né? Mas eles começaram a fazer isso aí. E aí começou a crescer esse movimento de querer achar que o manga larga tinha que marchar, que é marchador, e só começou até se falar em marcha só. Nunca foi usado esse termo marcha no manga larga. Era sempre andamento, copa de andamento, prova de andamento, sempre foi andamento. E qual é o andamento? A marcha trotada. Entendeu? Então sempre foi isso. Mas aí resolveram até mudar o nome da prova. Agora é prova de marcha. Eu acho errado, porque marcha nos remete ao tríplice apoio, e o manga larga não. O tríplice apoio é desclassificante na raça. Está lá no padrão, é desclassificante. Até vou pegar esse gancho aí. Admite-se no padrão, até no regulamento do serviço do registro genealógico para registro, está lá que o tríplice apoio, assim como Posso desculpa aí interromper o senhor, João. Mas a minha próxima pergunta seria essa. Então, já deixa eu emendar ela. Que o senhor então que nós temos ali no regulamento SRG, nós temos na descrição do andamento do cavalo manga larga, nós temos mais uma informação ali, que seria uma tal de uma marcha diagonal, né? Que ela é admitida com excepcionalidade apenas para registro, né? Tá lá, com excepcionalidade para registro, tá? Então é assim, exatamente. Aproveitando esse gancho do senhor, essa marcha desculpa eu me antecipar aí. Imagina, João, imagina, de forma alguma. De forma alguma. É que Voltou. De forma alguma, João. É que os assuntos eles estão linkados, né? Então, então é assim, João. São ligados um no outro, né? Exatamente. Então, às vezes, para você poder explicar, tem que entrar. Então, voltando a esse assunto. Então, até no padrão diz que tem que ser diagonal, bipedal, 2 tempos, com tempo ínfimo de suspensão. Ínfimo, tem gente que fala, esse ínfimo, para quem não sabe, ínfimo é muito pequeno, né? O ínfimo irrelevante, quase muito zero. Pequeno, quase zero. É isso, é simples. Bom, e diz lá que o tríplice apoio, assim como a andadura, que é o lateral, e o trote puro, que é o trote propriamente dito, né, o trote, eles são desclassificantes. Contudo, excepcionalmente, tem essa palavra lá bem clara, excepcionalmente, pode ser aceito, né, para efeito de registro, animais que apresentem a tal da marcha. Essa marcha diagonal não existe, academicamente ela não existe. Não sei, inventaram esse nome, marcha diagonal, para dizer a marcha batida, para dizer que ele tem uma dissociação um pouco maior, que ela acaba sendo vista a olho nu. Então, se você for o técnico de registro, o inspetor, vai registrar um animal, o animal tem boa conformação, tudo, mas ele apresentou lá, tem hora que ele dá uma embaralhadinha lá, ele dissocia. Você vai perder esse animal por conta disso? Não, vamos aceitar, vamos registrar excepcionalmente, inclusive falando para o criador, olha, ele tem um andamento assim, mas vai ser registrado tal, mas tal. Esse animal não aconselho levar à exposição, porque isso não é o padrão, não deve ser levado. Por quê? No julgamento, aquilo não pode ser o foco, né? A gente tem que olhar para a marcha trotada. Muito bem, então isso aí é excepcional. E mais, começou esse movimento que eles começaram a inverter o negócio, como está até hoje. O excepcional que virou regra.
Entendeu? Então, Exatamente. isso está um problema seríssimo para a raça. Então, o que seria excepcional é o que está valendo. Então, só que é tudo na base é tudo artificial, é tudo não é natural, né? Estão fazendo isso. Então, eu acho o problema um absurdo. Bom, e aí o que eles fizeram? Como eles querem dizer que aquilo que é o certo, que o manga larga não é marchador e tal, o que eles fizeram? Chamaram novamente o Procópio para fazer o estudo de novo. Ele fez. Não é culpa dele, ele fez de novo o trabalho. Só que os animais que apresentaram para ele são diferentes daqueles que foram apresentados lá atrás. Apresentaram animais fora do padrão, realmente dando tríplice apoio. E aí Exato. ele fez o exame e aparece, não tem, lógico, o animal está em tríplice, ele não tem suspensão. Lógico que não tem. Mas é natural aquilo? Não. Né? Não é natural. Então, aí eles se apegaram nisso. Olha, está provado cientificamente. Está provado nada. Foi apresentado animais fora do padrão para ele. Ele filmou assim, eu acho ele devia até ter esse estudo anterior tinha que ser relembrado. Eu achei ótima essa sua pergunta, porque eu estou relembrando que lá atrás ele mesmo falou, o próprio Alessandro Procopio falou para todo mundo que o andamento, que a baixa trotada existia, que ele ficou até elogiou porque o que ele constatou batia com o nosso padrão. Muito bem, então é isso que aconteceu. Então, esse estudo mais recente, na minha opinião, nem deveria ter sido feito, porque se já fez uma vez, é aquilo lá, é mais trotado e vamos em frente, vamos trabalhar para frente, mas não sei, quiseram. A gente até mais ou menos sabe os motivos, isso aí tudo problemas, tudo comerciais, tudo para alguns é até chato falar, mas alguns técnicos ganhar dinheiro aí, vendendo essa artificialização do cavalo, você entendeu? E, infelizmente, muitos criadores novatos entrando, muitos criadores que não têm conhecimento, embarcaram nessa onda aí. Isso é um problema sério para a raça hoje em dia. Eu acho que é totalmente fora da realidade. E, inclusive, porque não é natural. Quer dizer, aquilo ele não Exato. vai transmitir aquilo. Exatamente. Não, 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 não. Só para completar, uma diferença que teve do trabalho do Procópio para o lado do Armando Keff, que ele fazia o mesmo animal, eles filmavam montado e depois em liberdade, para tirar exatamente a Excelente. influência do homem. Pegar Excelente. esses animais que o Procópio fez aí, esse último estudo que ele fez, e falando que realmente não tem suspensão, filma esses animais em liberdade para você ver se tem ou não tem a suspensão ínfima. Tem, Excelente observação. entendeu? Excelente. Porque hoje o que eles querem vender seria o seguinte, que a raça manga larga ela chegou num nível de evolução zootécnica e um nível de marcha altíssimo. Então, com tanto artificialismo assim, João, eu estou errado em dizer que nós não temos uma evolução hoje a Eu partir indo pelo que eles estão mostrando para nós em pista hoje. estou vendendo, pelo Eu que estou estão correto em vendendo dizer para a gente. que não existe evolução ali? Não, no momento nós estamos numa involução, nós estamos regredindo, com certeza. Eu vou dizer aí, isso começou, a gente vinha numa evolução, com certeza, porque esse trabalho de seleção que foi feito ao longo dos anos, teve um determinado tempo em que a morfologia realmente ela tinha uma maior valorização. Por quê? Porque a gente precisava melhorar a morfologia. Então, quando você tem uma característica que está deficiente na raça, você tem que dar um maior peso, maior pressão de seleção em cima daquele problema. Então, a gente começou não, vinha já dos técnicos e tal, que dando uma pressão grande na parte da morfologia. Então ela passou durante um determinado, isso programado, não foi feito, não, aparecia um animal com uma determinada característica que nos era, que a gente estava precisando pôr na raça, que aquilo era uma característica interessante, então a gente era valorizar aqueles animais, mesmo que o andamento não fosse o melhor do mundo. Estava enquadrado? Estava. Era machucado? Era. Então, aquilo era valorizado. Para quê? Para que ele transmitisse aquela característica morfológica que a gente estava precisando, como, por exemplo, uma frente mais leve, né? Uma coisa assim. Bom, então, durante um tempo, a morfologia se sobrepunha ao andamento. Ela tinha um peso um pouquinho maior. Tudo bem. Isso foi motivo de muita crítica e tal, mas teve efeito, porque a morfologia melhorou.
chegou uma época, eu não sei precisar quando, mas aí no início, talvez no final dos anos... quando, nos anos 80, no começo de 90 e tal, começou então a se valorizar o andamento. Até aí, estou de acordo. Bom, agora nós já temos uma morfologia boa, vamos voltar para o andamento, vamos juntar as duas coisas, que é um bom andamento com uma boa morfologia, e está feito o jogo, né? E assim vinha sendo feito. Só que agora, quer dizer, essa valorização do andamento passou a ser uma mudança do andamento, que isso é inadmissível. Você valorizar a marcha trotada é uma coisa, você mudar a marcha trotada está completamente errado, né? E tenho certeza que a maioria dos verdadeiros criadores está de acordo com o que eu estou falando, eles não concordam com essa mudança. Não entendeu? Então, isso que aconteceu. Então, eles começaram a... Então, então, uns 5, 6 anos para cá, acho que das últimas 2 gestões aí, o final, começou então essa onda aí. E o pior, além desse problema da marchadorização da raça, começaram a deixar a morfologia de lado. Exatamente. Entendeu? Eu não sei, mas parece que a orientação que tem pelos jurados é uma coisa assim: o animal andou bem, chega na morfologia, mesmo que ele tenha uma morfologia fraca, eles não jogam lá para trás, eles mantêm ele na frente, só porque andou bem. Essa é a impressão. Entendeu? Então, a morfologia não está valendo mais nada. Então, isso é perigosíssimo. Quer dizer, todo esse trabalho de melhoramento da morfologia do mangalá está sendo jogado no lixo. Aprumo, então, você vê animais com problemas gravíssimos de aprumo sendo premiados. Entendeu? Então, isso está me preocupando muito, porque tem um trabalho de tantos anos aí que está sendo jogado praticamente no lixo. Então, a morfologia não está valendo nada, você vê animais aí totalmente inexpressivos, totalmente campeões, sabe? Campeões em exposições importantes, que são animais que ninguém quer usar. No final não usa. Também não adianta nada, porque os criadores mesmo não usam. O criador sabe o que é bom. Quando eu falo criador, é o verdadeiro criador. Não é aqueles que... Né, o sujeito chega aí, compra um chapelão desse tamanho, põe na cabeça, põe uma botina, compra um cavalo castrado, põe numa baia de aluguel e sai ditando regra aí, e sai dizendo que é criador e quer mudar o padrão da raça. Não pode, quer dizer, nós temos o verdadeiro criador é diferente, é outro naipe. Outra história. Total razão, João. Então só para completar, Pois não. Infelizmente, nos últimos tempos, nós estamos evoluindo, nós estamos andando para trás, nós estamos piorando muito. A prumo, morfologia e o andamento totalmente fora do padrão. Respondendo a sua pergunta, evoluiu até 5, 6, 7 anos atrás. Dali para cá, a coisa está indo para um caminho muito preocupante. Boa essa deixa, João. Boa esse posicionamento, João. Uma coisa importante que, João, vou até sair um pouquinho do script aqui, uma coisa importantíssima. A gente fala, João, aliás, muitos falam na raça aí, muitos não, vai. Alguns falam da questão da altura do cavalo, que o manga larga não pode ser alto, que tem que ter um limite de altura na raça manga larga. Então, eu gostaria, João, que o senhor explicasse para nós essa questão da altura. A altura do cavalo manga larga, ela vai interferir em alguma coisa? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Na verdade, o que diz o padrão é que nós temos uma altura mínima para os machos de 1,50 m e 1,45 m para fêmeas. Ponto. Não tem altura máxima. Então, o que o cavalo tem que ser é bem proporcionado, ele tem que estar enquadrado, ele tem que ser, o padrão diz também que o animal tem que ser mediolíneo. O animal pode ser alto e mediolíneo. Tem muita gente que confunde. Ser mediolíneo tem que ser baixo, nada a ver. O mediolíneo são as proporções. É aquela velha história do quadrado, né? Que o cavalo tem que ficar inserido num quadrado ficando só o pescoço para fora. Exato. Se ele estiver enquadrado, isso é o mediolíneo, ele está enquadrado? Tá. Se ele é alto ou baixo, pouco importa. Ele pode ser baixo e longe do chão, e pode ser alto e perto do chão, e pode ser alto e mediolíneo, e pode ser baixo e mediolíneo, não tem problema nenhum, são as proporções que valem. Então é o seguinte, e tem alguns, eu vou até completar, tem alguns que dizem que o cavalo é muito grande, não tem agilidade, isso é uma bobagem muito grande. Se o animal for bem conformado, bem constituído, com estatura forte, bons aprumos, ele vai ser ágil, independente do tamanho.
entendeu? Então, a altura, eu acho isso aí totalmente errado. Eu acho que e outra, você tem todos os gostos. Acima do 1,50, cada um cria o que ele acha que deve criar. Se ele gostar do mais baixo, tudo bem, cria o mais baixo. Eu gosto de um cavalo médio, nem alto, nem baixo, perfeito. Eu conheço vários criadores importantes, inclusive, que gostam do cavalo grande, ele não gosta de cavalo pequeno. Tá? Eu tenho um criador que é muito amigo meu, até ele foi o presidente, aliás, um dos melhores presidentes da associação, que é o Dr. Felipe Lacerda. Ele tem ele tem 1,90 m por aí, ou mais. O filho dele tem mais de 1,90 m, é mais alto. E eles andam a cavalo, gostam de cavalo. O doutor Felipe agora já não tem mais montado ultimamente, já está com uma certa idade. Mas o filho dele monta a cavalo e é mais alto que ele, tem 1,90 m e tanto. Imagina ele montando num cavalo de 1,50 e pouquinho de altura. Ficava até ridículo. Então ele quer um cavalo mais alto. Então eu acho isso até uma bobagem, até inclusive mercadologicamente falando, porque você tem que ter cavalo para todos os gostos. Ele estando dentro do padrão. Tendo a marcha trotada, né, que é essencial, tem as características da raça. Mas se ele é alto ou baixo, pouco importa. Exatamente. Inclusive na pista, viu? Na exposição, o juiz não pode penalizar. Eu sei que tem alguns juízes que penalizam. Totalmente irregular isso. O criador que for prejudicado, que o juiz falar que não deu uma premiação para um cavalo muito grande, ele tem que recorrer dessa atitude, porque não pode, não está no padrão, não está escrito em lugar nenhum que a altura, que tem uma altura. E eu vou dizer, e a altura do manga larga não tá, na média não está alta. Ele já teve até mais alto, mas o próprio mercado regula isso, entendeu? Regula. O pessoal não gosta do alto, ninguém compra o alto, a pessoa é obrigada a baixar a altura da tropa dele. Exato. Não é verdade? Exato. Se ele quer vender. Se ele não quer vender, quer criar para ele, ele quer criar o tamanho que ele quiser. Eu acho uma bobagem esse negócio de altura, tá? Eu, particularmente, por exemplo, eu acho que o ideal para um cavalo, para você fazer uma cavalgada, para você fazer uma prova, ou até para... Eu acho que aí, o cavalo no meio, aí uns 55 a uns 58, está de bom tamanho, né? Essa é uma altura média, tá? Dá para um alto montado, tudo bem. Mas, por exemplo, numa pista também, que a turma confunde, numa pista, a exposição não é uma competição. Não é. A exposição é uma ferramenta de seleção da raça, de melhoramento zootécnico da raça. O que está se julgando ali não é dar um troféuzinho para o criador, ele não está disputando, nós estamos julgando a qualidade dos animais. O criador leva na pista, deveria ser isso, né? E era assim. Hoje em dia, parece que mudou. A turma quer ganhar a qualquer custo, não estão nem aí se o cavalo é bom ou ruim, eles querem ganhar. Mas o certo é o seguinte, é o criador levar uma exposição, para ele se situar, para ele ver como está a criação dele perante os demais, se ele está no caminho certo ou está no caminho errado. Exatamente. E se ele fez o trabalho bem feito, ele é premiado, ganha um campeão e tudo mais, mas não é uma competição. Então, ali nós estamos julgando reprodutores. E os reprodutores eles têm que ser acima da média em tudo. Os melhores reprodutores, eles são acima da média na morfologia, acima da média no andamento, e até na altura ele tem que ser um pouquinho mais alto, porque senão ele vai dar o produto final lá que acaba ficando muito pequeno. Né? Porque um cavalo de sela, por exemplo, às vezes o cavalo vai ficar, a pessoa vê que não é reprodutor, ele vai deixar para a sela, ele acaba não tratando, já não trata tão bem e tudo mais. E se ele tiver uma genética pequena, ele vai ficar muito pequeno. Então a média do garanhão, se ele for um pouquinho mais alto, tá bom. Você não precisa fazer a cavalgada naquele garanhão de 1,60 m, 62. Você pode fazer do filho dele que tem 1,57 m, 58. Tá bom demais. Exato, né? Exato. Eu particularmente falo para o senhor, para mim eu tenho 1,81 m, então eu gosto de animal alto, né? Então para mim ali, 1,60 m e pouquinho ali, para mim é o que mais me atrai. Mas agora, se você limitar a altura, você já tira você da raça, eu não quero manga larga, eu gosto de cavalo alto, você vai procurar um cavalo que tem uma altura maior. É isso aí. Exatamente. Até mercadologicamente falando, é uma besteira você limitar a altura. Uma besteira agora, total. Se apareceu agora, e outra coisa, Rodrigo, não vai aparecer animal de 1,70 m na altura, porque não é a genética, nós não temos essa genética na raça para ter um animal de 1,70 m de altura. Entendeu? Melhorou um pouco a altura, por quê? Porque melhorou a alimentação, então a média de altura subiu em relação aos anos, mas antigamente não se tratava dos cavalos como se trata hoje, não tinha as rações
especializadas como tem hoje. Então, antigamente, a média de altura da raça era menor. Ela subiu como subiu a média da altura do ser humano também. Então, quer dizer, tá ali. Né? Seria isso aí. Então, acho que responde a sua pergunta Foi excelente, João. A resposta foi excelente. João, agora a gente entra num assunto que eu acho importante, João. Fatores que estão atrapalhando o mercado da manga larga. Porque a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto de falar que o mercado da manga larga não está nada bem. Ela vem decaindo drasticamente aí na questão de registro de animais, número de associados, vem caindo muito aí. O que a gente poderia atribuir, a que ou a quem a gente poderia atribuir essa queda no mercado da manga larga, João? Bom, eu acho que eu vou voltar um pouco mais no tempo, aí lá, mais nos anos 80, por aí, para até te explicar melhor, talvez isso possa explicar. Tem dois fatores que contribuem para isso, na minha opinião. Tá? Primeiro é o seguinte, nós tivemos o boom do cavalo manga larga, que começou meados dos anos 70, mais especificamente em 1975, quando foram criados os primeiros leilões de cavalo. Não existia leilão de cavalo, existia de gado e cavalo não tinha. Então começou a ter os leilões em 1970. E isso agitou o mercado, democratizou. Né? Às vezes a pessoa que gostava de cavalo, mas não conhecia nenhum criador, não sabia, tinha vergonha, tinha que ficar sem jeito de ir lá comprar, não sabia nem onde é que tinha. Né? Com os leilões, principalmente acontecendo muito no Parque da Água Branca, em São Paulo, isso democratizou. E aquilo foi o que deu o start para a valorização da raça. Então, dos anos de 75 até final dos anos 90, início de 91, durou bastante. Foi o manga larga teve no auge, né? E ele era superior às outras raças, mas assim longe, tanto em valores como em número de animais comercializados. Ele estava acima de quarto de milha, de tudo, de todas, mas longe, não era que ele era um pouquinho, não, estava longe, tá? Isso saía as estatísticas, tinha aquela revista IPOS na época, saía no final do ano, saía o volume comercializado de cada raça, uma galera era disparado na frente, e inclusive em valores, tá? E o que aconteceu? Duas coisas. Primeiro que os criadores começou a valorizar, começou a valer dinheiro, cresce os olhos, né? Vamos começar... E começaram a vender. E o que acontecia? Eles vendiam. Foi um erro que eu acho, mas não foi um erro, eu não sou de culpar ninguém. Foi uma coisa automática. Os criadores, a própria associação, tudo começou a se incentivar muito as pessoas a criar o cavalo e não a usar o cavalo. Eu acho que esse foi o erro. Todo mundo, você devia começar a criar. Eu acho que até eu cheguei a incentivar o pessoal a criar. Pô, você devia criar tal. Então, ele comprava uma égua, você vendia uma égua para o sujeito, o criador já queria vender mais. Compra lá, porque você tem que virar criador. E o cara voltava e comprava mais e tal. E isso se durou, nós achamos até que ia micar antes, mas durou praticamente 15, 16 anos nessa coisa. Mantendo a raça em cima. Mas só vendendo animais para criador. Então, o que acontecia? Cada criador que está entrando está sustentando, era uma pirâmide. Uma pirâmide, estava sustentando os que estavam lá em cima. E compra, enquanto está entrando gente, está mantendo os preços e vendendo cavalo. Mas só criador. Todo mundo criava. Imagina, qualquer atividade, os produtores são poucos, os consumidores que tem que ser muitos. Né? Não tem uma fábrica de automóvel para cada cidadão, tem poucas fábricas de automóvel para muitos comprariam. E no manga larga o que aconteceu foi o contrário, todo mundo produzindo e não se incentivava o uso do cavalo, não se criou nada para o uso do cavalo. E o que aconteceu? Uma hora micou, né? Uma hora todo mundo comprando, e cada um que você fazia, se ele tornava ele criador, dali 5, 6 anos ele estava vendendo também, ele virava seu concorrente. Sim. E a coisa foi inchando, a bolha foi inchando até que uma hora culminou até com o plano Collor, que aí todo mundo ficou ainda sem, aí já estava começando a decair, já estava no início de uma descendente. E aí, meu amigo, com o plano Collor acabou. E aí aconteceu aquilo que acontece, como acontece, por exemplo, um banco. Se sai um boato que um banco está quebrando, ele quebra mesmo, porque todo
mundo vai lá e tira o dinheiro e o banco quebra. E começou coisa que o manga larga não estava valendo mais nada, aí todo mundo quis vender. Aí virou aí inundaram o mercado aí que o preço foi lá para baixo e foi muito. Chegou no fundo do poço mesmo, eu diria, aí no começo aí dos anos 90, começou essa queda, né? E veio caindo. Bom, mas com tudo isso, acabou tendo um ponto positivo, quer dizer, teve muita gente também que entrou que não era criador, que nem gostava de cavalo. Compraram porque estava muito valorizado, virou um comércio, virou um negócio. Ele produzia para vender, e vendendo para quem? Para outro que vai criar. Vendendo. Tanto é que o macho, a turma só torcia para nascer fêmea, porque a fêmea que valia. Né? O macho é só, ou é garanhão, ou ninguém fazia nada com o cavalo, então não tinha valor. Entendeu? Então, isso, na minha opinião particular e pela minha visão, pela minha vivência, foi o grande problema. Eu não acho que tinha que se impedir ninguém de criar, não, mas não tinha que ser incentivado. Se você incentivar o uso do cavalo, o consumo do cavalo, os criadores se regulam automaticamente, oferta e procura. Se diminui a oferta, como diminuir, o preço vai subindo, mais gente vai querer produzir. Então, você não precisava incentivar, eles viriam automaticamente. Mas não foi o que aconteceu. Bom, tudo bem, mas aí teve essa queda, a gente vendendo cavalo, dando quase que de graça, pararam de cobrir égua, pararam de produzir, diminuiu a produção. Foi até que, vamos dizer, final dos anos 90, deu uma equilibrada. Tá? No final dos anos 90 e começo dos anos 2000 já deu uma equilibrada boa, diminuiu a oferta, né? Aqueles criadores, ficaram só os criadores no verdadeiro sentido da palavra, que gostam da raça, que amam a raça, que gostam do cavalo, que usam o cavalo, esses ficaram. Os especuladores caíram tudo fora. Então, houve uma depuração, assim, a um custo muito alto, mas teve essa depuração e ficou bom. Estava indo bem a raça. Aí estava voltando devagarinho os preços, subindo gradativamente e sem loucuras, e estava indo bem, estava equilibrado. Né? Agora, o que eu acho? Eu volto a falar... bom, deixa eu até fazer um adendo aí, não sei se você vai tocar nesse assunto, mas do nome Marcha Trotada, você, não sei se você ia tocar nesse assunto, mas eu já vou antecipar. Pode emendar, João. Tem também um movimento aí de achar que que o nome Trotada é depreciativo e não sei o que. Eu acho isso uma bobagem. Mas sem fim. Sem fim. Porque nesse tempo aí que eu falei que era o auge do manga larga, que vendia, olha, qualquer eguinha, égua fraca, não precisava ser boa, não. Tendo registro, ela valia de 8 a 10 mil dólares. Tendo registro, era nessa faixa. Era assim. Era uma loucura. Entendeu? E ninguém estava preocupado se era marcha trotada, se não era trotada, se era marcha. Ninguém estava nem. Isso aí era ponto. Assim, ninguém discutia. Era marcha trotada e pronto. Não tinha esse negócio. E atraiu esse mundo de gente para a raça. Não tinha problema nenhum. Então, se esse nome fosse tão pejorativo assim, ele não tinha ficado 15 anos no topo da pirâmide de comercialização. Exato. No topo da escala. Então, isso é uma bobagem a toda. E eu vou dizer para você, e está provado agora. Nós estamos chamando de. Nós não, que eu não chamo. Mas o pessoal está chamando só de marcha, mas não fala. Parece que é palavrão falar a palavra trotada. Exato. Quando é o contrário, o trotado é que é o pulo do gato, que é o equilíbrio, que é o animal equilibrado e tudo mais. Exatamente. Né? Aí eles pararam de chamar de prova de marcha dói até o ouvido, de tanto que eles falam marcha, a gente cansa de ouvir falar marcha, e o mercado está cada dia pior. Se fosse esse o problema, então tinha melhorado. Tinha melhorado. Pior. Cada dia pior. Então, não é nada disso. Então, o que eu acho? Eu acho que tinha que ter uma política de a gente tentar fazer com que aumentasse os consumidores de cavalo. Bom, como é que nós vamos... você vai me perguntar, como é que faz isso? Eu acho o seguinte, que uma das funções... Nós temos as duas funções principais, vamos dizer assim, do manga larga, assim, mais específicas, que é o cavalo de trabalho, né? Trabalho numa lida com o gado, como eu já citei antes, ele tem a vantagem que você vai longe e volta com comodidade e tal. Só que o pecuarista, infelizmente, ele não investe, ele não paga caro no cavalo. Segundo o mercado que tem, seria o animal de cavalgadas, uma cavalgada para passeio e tudo mais. O que acontece?
é o mercado, tem muita gente que compra, mas você compra um cavalo aí com 3 anos, 3, 4 anos, você fica 15 anos andando nesse mesmo cavalo. Então você compra hoje, depois você vai comprar daqui 15, 20 anos. Então Exatamente. é um mercado muito reduzido. E a outra modalidade que eu acho que é a que mais pode agitar o mercado aí, na minha opinião, que seria o ideal, seria assim, a promoção de provas, tá? Eu acho que na minha opinião, é a saída. Esse mercado de genética entre os criadores, isso sempre vai existir, né? O criador quer melhorar seu plantel, ele precisa abrir o sangue, ele quer. Então, esse mercado vai sempre existir, mas ele é reduzido, né? Ele é pequeno. Para aumentar o consumo do produto final, que nem eu disse lá, né, lá atrás, né? O produtor, qual é o produto do criador de cavalo? É o produto final, que é o cavalo que vai ser usado, seja lá para o que for. E um dos usos do cabo do Mangalar, que eu acho que ele se enquadra bem, seria fazer provas. Agora, o que acontece? Eu ouço falar isso de provas desde que eu comecei lá, 44 anos atrás, tá? O que acontece? Muita gente fala, não, precisa fazer prova, precisa fazer prova. Quando você faz a prova, eles não participam. A cultura do criador de cavalo, eles não são poucos, não vou dizer que são todos, não, mas eles não têm essa cultura de participar de prova, de disputar a prova, de preparar um cavalo para a prova. São pouquíssimos que fazem isso, tá? Então, mas a gente teria então, o que a gente tem que fazer? Não adianta fazer prova para criador de manga larga. Esse já está na raça, esse já está. Nós temos que fazer prova para quem está fora. Nós temos que atrair o jovem, né? Para o manga larga. Agora, do jeito que está, por que está caindo? Por que não tem continuidade de muitos criadores? Porque o jovem, pensa bem, qual é a atividade que nós temos fora a cavalgada e a lida com o gado que eu falei? Qual seria a prova que seria? Poeirão, prova de andamento, eu não consigo falar aquela palavra. Então, prova de andamento, seja na exposição, seja em poeirão, seja em... Tem coisa mais chata que a prova de andamento. A prova de andamento é uma coisa muito técnica. Ela é técnica, ela tem que estar inserida no julgamento para o juiz analisar realmente qual é o melhor que apresenta a melhor marcha trotada, que tem o andamento mais característico da raça. E toda a parte, tudo que é técnico é mais chato mesmo, só interessa para quem está diretamente ligado ali para o proprietário e tal. Agora, você atrair criança, se você tiver um filho aí, um adolescente que fala que gosta de assistir uma prova de andamento, você tem que acender a luz vermelha. Esse rapaz deve ter algum problema, porque não tem coisa mais chata que aquilo. É chato Pensa mesmo. bem. Então, como é que você vai atrair um jovem para o Manga Larga para assistir lá, ficar 1 hora vendo os cavalos rodar? Ele vai embora, ele não aguenta, não é verdade? Então, é prova, é adrenalina. Você fala, mas tem prova que o quarto de milha faz. Bom, mas nós não vamos disputar com o quarto de milha nem com nada. Tem que fazer prova para manga larga. Tá. Agora, como é que você vai atrair? Fazendo provas de várias modalidades, não tem problema, faz várias modalidades. Ou ter alguma mais específica, pode ter um cross-country, pode ter vários tipos de. Que você faz, que isso é que atrai o jovem. E agora vem o principal. Só que para fazer isso, a gente tem que ter um caixa, seja lá, não sei onde vai arrumar esse dinheiro, você tem que bancar, pelo menos durante um tempo, você tem que bancar uma premiação, porque o que move o mundo é dinheiro. Se você fizer só prova também e não dá, pelo menos, se não tiver a chance de tirar, pelo menos a despesa de ter ido lá, ter a chance de tirar, né? Ninguém vai também, para ir fazer uma prova a 200 quilômetros da casa dele, 100 quilômetros da casa dele, para ganhar um canequinho de plástico, né? Não faz sentido, você tem que dar uma premiação. Então, precisaria começar fazendo provas, realmente provas de adrenalina, fazer aquelas provas simultâneas, isso tudo é que agita, o pessoal adora, isso é que atrai o jovem, atrai o adolescente para a coisa. E não vai incentivar ele a criar, não. Você faz a prova e o que ele vai fazer? Ele vai lá e comprar o cavalo de quem produz. Ele vai comprar o cavalo já castrado ou não, e vai pôr castra e tal, e vai treinar esse cavalo para fazer prova. Agora, para ele comprar e treinar esse cavalo, você precisa ter bastante prova. Então, eu vou voltar no quarto de milha aqui. A gente tem que se espelhar naquilo que deu certo. Exato. Hoje eles estão se espelhando no que está atrás da gente. Hoje eles querem transformar uma galáxia em marchador. Nós temos que nos espelhar no que está na frente da gente. Quarto de milha, o americano não é a maior potência do mundo por acaso. Eles são inteligentes. O quarto de milha nasce um cavalo.
Em algum lugar ele vai encaixar. Eles têm mais de 30 modalidades de prova. Em alguma delas ele vai participar. No manga larga, não. Tem esse negócio de andamento. Se o cavalo é um pouquinho mais áspero, ele é execrado. Não pode. É trotão. Tá na... Esse cavalo pode ser um bom cavalo de prova. Provavelmente vai ser. Quanto mais trotado for o animal, melhor, mais melhor galope ele tem. Então, você achou uma saída para esse cavalo que não é o ideal para fazer a cavalgada, mas ele é bom de prova. Exatamente. Então, você tira, né? Não é verdade? Aí, o que vai acontecer? Eles vão lá e compram o cavalo. Mas tem que ter bastante prova para ele poder treinar, compensar. Hoje, tem uma prova de vez em quando, ele vai ficar com o cavalo lá parado, esperando, tem uma prova, para ir lá ficar uma hora andando lá, fica uma coisa subjetiva na mão do juiz, né? O juiz que vai dizer que se é bom, se não é, ele pode... Não, a prova não. Primeiro que não é subjetivo, né? É contra cronômetro e tudo mais. Então não tem subjetividade. Então já é uma boa. E segundo que tem adrenalina. Então é um negócio a longo prazo, uma coisa que tem que começar a plantar semente, fazer provas e provas para manga larga. E o que acontece com a prova também? Dura pouco. A vida do cavalo que faz prova é pequena, porque desgasta o cavalo, ele machuca, bate num obstáculo e tal, ele vai ter que ir lá e comprar outro. É só assim que a gente vai conseguir manter o mercado do usuário, do consumidor final do cavalo. Se não fizer isso, vai continuar com essa coisa e vai diminuir cada vez mais, porque nós não estamos tendo continuidade. Criadores, às vezes, antigos aí, que criavam super bem e tal, não teve continuidade. Os filhos, os netos, não quiseram continuar porque é chato. É chato, né? Agora, então, eu vejo, na minha opinião, pela minha observação, a saída seria essa, Rodrigo, seria investir em provas com premiação, e essa premiação seria, assim, mais para no início, né, para você dar o start, porque depois, por exemplo, as provas de quarto de milha, a associação não precisa subsidiar, as próprias inscrições, cada passada que eles dão lá para classificar, eles pagam o valor, então a própria arrecadação da coisa já gera um prêmio bom, um prêmio grande. Lógico que para alguém ganhar, alguém vai perder, mas hoje ele perde, amanhã ele ganha, então isso que é o legal da história, entendeu? Eu acho que isso o jovem vai atrair. E não fica, a associação não precisa incentivar ninguém a criar, não precisa incentivar, porque se você aumentar o mercado do consumidor, do criador, você não precisa incentivar ninguém, o pessoal vai estar observando, opa, eu vou ter que comprar, vou lá criar também para fazer cavalo de esporte para a turma aí, porque é o mercado que está aquecido. Agora, o outro fator que também fez com que caísse os criadores e o volume de animais registrados, tudo foi o ambiente. Nós tínhamos um ambiente fantástico na raça. Era uma delícia. As exposições eram muito gostosas. Ia famílias, ia todo mundo, ficavam lá. Até sendo chato, coisa técnica é chata. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Exato. O julgamento, ele é chato. Quem está envolvido diretamente ali, o criador, tal, ele presta atenção, é atrativo. O resto não é. A esposa do criador vai lá, ela fica, puta, o que estou fazendo aqui? Demora muito para acabar. Não é verdade? Exato. Então, mas por que elas iam? Por que as famílias iam? Porque tinha uma atividade social. Toda a região, toda a exposição, não vou dizer toda a exposição, mas as maiores exposições sempre tinha, num dos dias, por exemplo, se era sexta e sábado, na sexta-noite, se era sábado e domingo, no sábado à noite, tinha um jantar. Tinha uma parte social legal, entendeu? Então, sim, eu vou até citar nomes aqui. Em Bauru, o Zezinho Marta lá, que sempre ele promovia um jantar lá para os criadores que estavam lá. Você fazia em Mococa, tinha o Danton que dava o jantar. Em Guaxupé, eles se revezavam. Cada ano era um criador que oferecia o jantar, entendeu? E tem mais. Passos, tinha o Mário Lauria, um criador antigo, que não cria mais, mas ele fazia o jantar. Então, isso atraía. A família ia porque tinha uma parte social que ela se distraía, se divertia, fazia amizade com as esposas dos outros criadores e tal. Exato. O ambiente acabou isso aí. Ninguém vai fazer jantar, e muito pelo contrário. Fica lá, pouca gente vai assistir, e os poucos que vão não se conversam. Você pega uma turminha que aquele lá não gosta de trote, aquele lá não gosta de marcha, então não se junta, fica lá, sabe?
ficou um ambiente terrível. Então, a derrocada final, o que está influenciando, porque antes, como eu falei, sem prova, sem nada, ainda se mantinha, mais ou menos, estava vindo mais ou menos equilibrado, tal. Mas o que aconteceu? O ambiente acabou. O ambiente acabou. Essa orientação totalmente errada, totalmente distorcida, também eu tenho clientes que não querem mais levar à exposição, tira um animal de exceção, puta, numa égua maravilhosa, não sei o quê. Leva na exposição, toma ferro. Por quê? Porque é diagonal. Porque ela é penalizada porque ela está no padrão. Por estar no padrão, ela é penalizada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Olha, eu tenho um cliente que ele fazia por ano entre 45 e 50 produtos. 20, normalmente 20 e poucos da gestação natural e uns 25 embriões. Sabe quanto está fazendo hoje? Não chega a 20 e só natural. Ele tirou emprego de veterinário, tirou tudo. Por quê? Eu não vou ficar gastando dinheiro. Um embrião é caro, você vai produzir um animal. Ficar gastando, para chegar lá e o criador falar que aquele animal está fora, é diagonal, não pode, tem que marchar. E o que é pior, aquilo que eu falei, o animal, mesmo tendo uma morfologia maravilhosa. Tudo bem, ele foi mal no andamento, mas, bom, agora na morfologia ele vai subir. Que nada, os caras deixam lá atrás do mesmo jeito, sabe? Tá um movimento, parece que para penalizar o bom. É como dizia um veterinário amigo meu que faleceu até, coitado. Ele falava, o que a turma quer é fazer o ruim ganhar do bom. E hoje é o que está acontecendo, o ruim está ganhando do bom. Entendeu? Com algumas exceções que ainda acontecem, algumas exceções, mas o ruim está ganhando bom. Então, isso está deixando tudo, está espantando. Os poucos que estavam na raça estão espantando. Tem a dúvida, e a gente tem que falar, né, João? A gente tem que ser sincero também, né? Artificialismo custa caro, custa caríssimo, onera, entendeu? Não é todo mundo que pode deixar os animais adestrados naquele nível. Tanto é que a gente vai ver o pessoal que está nas pistas hoje aí, é um para puxar, é um para montar, é um para cruzar o rabo, é um para fazer o quê, não sei o que lá. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa absurda, porque antigamente, primeiro, as exposições, o regulamento era mais simples, não tinha essa confusão, essa complicação que criaram hoje, tá? E olha, e tinha muito menos prêmio, o prêmio era muito mais valorizado porque tinha menos prêmio nas exposições. Nas exposições regionais eram 4 campeões, cavalo, égua, potro e potro, acabou. E não tinha segundo reservado também, não. Era que é uma bobagem, né, João? Na minha opinião, esse segundo reservado é uma bobagem. Eu também não vejo. É uma maneira de querer agradar, de agradar um pouquinho mais o criador. Mas estou falando, ali não é uma distribuição de prêmio, não é uma competição, ali é um julgamento técnico, caramba. Não tem que ficar agradando. Exato, é isso tem que fazer o que é certo, o que está errado. É bom, não é bom, não é bom. Agora ficar enchendo de prêmio a pessoa para enganar o criador, para ele fazer de conta que ele está bem. Exatamente. E progênio de pai, progênio de mãe, conjunto de raça. Ponto. Era simples. O julgamento, você julgava 70, 80, 90 animais num dia. Era rápido, a coisa fluía rápido. E a apresentação era simples. O manga-larga não era para ser sofisticado. O manga-larga é um animal rústico. Então, a pessoa comprava um animal lá num leilão, ou nascia, eu tinha uma égua lá, ele punha com o cavalo lá do amigo dele, nascia um potro, mais ou menos, ele levava na pista, ele conseguia apresentar, mesmo com o peão dele, que não tinha grande treinamento, mas ele sabe porque não era simples, não tinha novidades. E um peão só apresentava e às vezes ganhava. Era o melhor do par, às vezes ia bem. A pessoa ficava feliz da vida. Vai hoje um criador. Pô, primeiro chega lá que ele tem que ter uma parafernália, que nem você falou, é um para montar, outro para galopar, outro para não sei o quê, a turma do lava rápido lá, que fica na beira da pista, lá sabe? Exato. O sujeito olha aqui e fala, pô, eu não tenho essa estrutura, como é que eu vou competir com esses caras? Bom, e para piorar, tem um problema também que a gente está vendo hoje, né, que é um absurdo, que a gente não pode provar agora, até falar, mas tem muito problema de bomba, né? Você vê animal, você vê animal com um ano e meio, você vê animal com um ano e meio, é garanhão já, parece um cavalo, aquela musculatura de igual, aquilo lá você não consegue nem basta ver os potros. Basta ver os potros aí de 12 a 18 meses aí, eu olho aqueles potros ali, eu falo, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo? Tudo garanhão. Aí você cria naturalmente, sem dar hormônio, sem dar nada, sem dar bomba nenhuma. Você cria naturalmente. Você dá uma boa ração, um bom pasto,
Chega lá, você chega lá, some no meio dos outros lá. Já estão tudo. E os juízes entram na história, falta musculatura. Falta musculatura, não. Essa musculatura desse aqui é que é artificial, que é conseguida através de substâncias até ilícitas. Até Né? ilícitas, Então, até ilícitas. Eu vejo isso está afetando muito, né? A longevidade do cavalo manga larga é curta, né? então, Hoje um cavalo pronto aí, hoje um cavalo pronto, o senhor que é o experiente da coisa, um cavalo pronto hoje tem o quê? 13, 14 anos, 15 anos, o cavalo está pronto. Aí sim o cavalo está pronto, certo? Você pega no Brasileiro de Pito, que eu trabalhei até outro dia, ele começa a ficar bom dos 9 anos, 9, 10 anos em diante. Daí para frente que ele virou cavalo mesmo, que ele vai saltar bem. Pois é, nas pistas. Não. Manga larga, hoje a gente vê aí, esses cavalos aí hoje aí, uma grande parte desses cavalos entram na pista uma, duas vezes, depois você nunca mais vê esse cavalo. E outra, cavalo com 5 anos, cavalo com 6 anos, 5 anos ali, cavalo sênior. Meu Deus do céu, gente. Como assim cavalo sênior? Então, eu acho que eu sou da seguinte opinião, João. O mercado não aceita mentira. Para mim, tem muita gente vendo que com essa, e isso é a minha opinião, tá, pessoal? Não é a opinião do João. Para mim, mentira, ela dura pouco tempo. Ela pode até dar certo no comecinho, mas depois ela derruba. Então, eu acho que... Como diz o ditado, né? Ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? Uma hora a casa cai, né? Estamos esperando cair, porque tá complicado. E a casa está caindo. Então, e voltando a falar, então, quer dizer, a única coisa que existia, já que não tem prova, então, era o julgamento. Então, a turma, o pouco que existia, eles estragaram por causa disso. Não pode todo mundo participar. Eles elitizaram de uma forma que o criador, que tem lá um peão que não é bambambam, aí, que não é dos tais, ele não consegue participar, ele tem até vergonha de ir. Entendeu? Quando era exatamente o contrário, era democrático o negócio, qualquer um apresentava, não tinha maiores sofisticações. Eu sempre aprendi, quando eu comecei a estagiar, para depois me tornar juiz, era isso aí, que a gente sempre tinha que fazer, era abstrair ao máximo a interferência do peão, do homem. Né? Então, você tem que julgar o animal. Então, não adianta você... Né, é um ponto importante, João. Esse é um ponto importante. Isso aí é importante. E hoje não, hoje é o contrário. Hoje parece que os julgamentos, parece que você está julgando a equitação. Você vê o juiz comentar, ele fica 2 horas falando só equitação. Exato. Porque esse animal é mais responsivo. Agora inventaram um termo novo aí, responsivo. É mais responsivo. Isso aí é equitação. Isso aí não tinha que entrar no jogo. Isso aí não tinha que entrar na parada. Pode ser até lá numa Copa, num poeirão, onde você não está julgando o reprodutor, aquilo é uma competição, tudo bem, você podia até levar em conta. Agora, no julgamento de pista, que você está julgando o reprodutor, você tem que julgar o que o animal é. Agora, se ele não está respondendo, trabalha melhor ele que ele vai responder. Ele está pesando na boca, procura mudar aí a embocadura, dá uma ajeitada, faz um treinamento que ele melhora. Não é culpa dele. Agora, você tem que julgar o animal, que uma paleta, você não consegue melhorar uma paleta. Se ela é em pé, ela é em pé. Né? Uma coisa, por exemplo, tem uma coisa que eu estou muito preocupado ultimamente, voltando lá no início da nossa conversa, do cavalo de sela, né? Do padrão do cavalo de sela. Tem uma característica do cavalo de sela que é importantíssima, é o diferencial, é um dos diferenciais do cavalo de sela em relação ao cavalo de tração e tudo mais, que é a cernelha, é onde apoia a sela. É uma característica. O cavalo de sela tem que ter uma cernelha boa, destacada e atrasada, né? Para chocar o centro de gravidade mais para trás. E o atrasada não é onde ela termina, é onde ela começa lá na frente, lá na inserção com o pescoço ali. Então, ela tem que ser atrasada e com uma boa musculatura, não pode ser cortante, de uma altura média. Tá. Hoje, eu tenho visto que está sumindo sumindo a cernelha. E o pior da história não é que está sumindo, o pior da história é que você não vê um juiz falar. Você não vê um juiz fazer um comentário. Ele pode até dar o prêmio para o cavalo, mas se não tem cernelha, ele devia chamar a atenção. Olha, esse animal é muito bom. Eu gostaria que tivesse uma melhor cernelha. A cernelha é importante, chamar a atenção do criador. Agora, se ninguém fala nada, a turma acha que é normal não ter cernelha.
O criador novo acha que ele nem sabe o que é ser nele, entendeu? Porque ele não vê mais isso. Então, é outra parte da orientação que deve partir do corpo técnico da associação, não está vindo essa orientação, Tá vindo, entendeu? tá Então, ser nele está acabando. O que eu acho também, voltando um pouquinho no que o senhor falou, a questão, a gente fica vendo os juízes comentando lá, ele fala, não, porque o cavaleiro, o apresentador, ele tá corretinho, com a postura correta e tal, tal, tal. Aí eu fico pensando, mas, ué, nós estamos julgando o Concurso de cavalo ou nós equitação estamos aqui? julgando o cidadão que está em cima do cavalo? Não estou entendendo, entendeu? Exatamente, Então, está assim, totalmente distorcido o julgamento. totalmente Virou uma competição. Fora, o senhor já foi, o senhor é do quadro de jurados, né? Uma coisa que eu acho que me causa estranheza. Estou encostado, estão querendo que eu saia, porque fizeram uma coisa absurda aí, o Conselho Técnico pediu que a gente optasse. O técnico que é incompatível a atividade de técnico, de registro e juiz. Poxa, porque incompatível no quê? É o contrário. Eu vejo, por exemplo, na Associação do Lusitano, é o contrário. Para você virar jurado, você tem que ser primeiro técnico. E no Manga Larga resolveram. É uma maneira de tirar a gente de uma vez. Eu nem respondi à associação. Então, fiquei quieto. Eu não estou julgando mesmo, porque eles me puseram na geladeira. Então, eu continuo como técnico e vamos ver se mais para frente essa regra seja volte atrás. São mais absurdos mas eu não posso acontecendo. julgar no momento. E isso é um absurdo, João. É isso que a gente está percebendo também. São técnicos tradicionais aí, antigos na raça, que a gente pode considerar dando colaborando, né, com a experiência, né? Não exatamente, pode. Que a gente pode considerar tranquilamente como professores, como direcionadores, tranquilamente, estão sendo colocados à margem da manga larga, igual os criadores tradicionais. O que eles fizeram foi, trouxeram uma ideia para a raça manga larga, eu vou chamar de ideia, tá, João? De ideia. Trouxeram essa ideia para a raça manga larga, impuseram essa tal dessa mudança, aí não é evolução nada, para mim não tem nada de evolução. Impuseram essa mudança na raça manga larga e colocaram todos os tradicionais à margem da manga larga. Isso é correto? De forma alguma. Nenhuma. De forma alguma. Então é assim, João. Com tudo isso, com todas essas coisas que estão acontecendo, nós esse ano aí se registrou 1.000 animais, deve ter sido muito. Nós, no tempo auge do Manga Larga, no auge mesmo, naquela época lá que eu falei, naqueles 15 anos, registrava 12, 13 mil produtos por ano. Caramba! 12 mil, 12 a 13 mil. Por ano? Por ano. Depois, vamos dizer, depois que deu essa queda, tá, não sei o quê, deu uma estabilizada aí, eu acho que entre 3 e 5 mil, uma coisa assim, 5, 6 mil, acho, foi mais ou menos por aí. E agora estamos em 1.000. E daqui a pouco vai acabar, se não acontecer alguma coisa, entendeu? Se não mudar o esquema. Né? Então, isso aí é um problema seríssimo. É complicado. Mas, então, eu acho que a minha ideia de valorização da raça seria aquilo que eu falei, essas provas que eu acho que tem que em algum momento começar. Mais modalidades. E fazer prova para quem gosta de prova. Exato. Para jovem e que não precisa estar na raça. Nós temos que atrair esse jovem que está lá, que gosta de prova. Que ele está no quarto de milha, mas de repente ele pode virar para uma manga larga. Exatamente. Quem gosta de prova, gosta de prova. Eu, particularmente, falo a minha opinião, eu falo que a prova do manga larga, na minha opinião, é a cross country. Tá? Uma prova mundial, entendeu? Eu acho que é conhecida como a prova do caçador. O manga larga é conhecido como caçador, o caipira caçador. Hunter brasileiro, né? O Hunter brasileiro. Exatamente. Então, para mim, essa seria a prova, porque isso dá abrangência não só nacional, mas internacional. Não, se a gente fosse inteligente para trazer essa modalidade com peso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você falou agora do cross country e me fez lembrar uma coisa. Lá nos anos 84, 85, por aí, na gestão até do Dr. Felipe, que eu já citei hoje aqui, ele fez fez uma tentativa de prova, só que o negócio ficou só no âmbito dos criadores. Então ele fez, era um circuito de provas em cada região, e ele era composto, tinha uma prova vamos dizer, de resistência, tal, né, que era uma prova, andava, acho que, se não me engano, ou era 30 ou 40 quilômetros, era por aí, fazia uma prova, um andamento de 30 quilômetros. E tinha uns jurados que acompanhavam, tal, o animal tinha que cumprir dentro de uma faixa de tempo esses 30, 40 quilômetros, acho que era 30 quilômetros. Tá. Então era a primeira fase.
No dia seguinte tinha uma prova de pista, de picadeiro, salto, tal, uma prova de agilidade normal, com os obstáculos normais, tal. Acho que tinha uma provinha de tipo um julgamentozinho para tirar os animais que estariam meio fora aqui, cada fase tinha um peso, né? Tinha uma pontuação, né? E tinha uma provinha de pista e terminava justamente com cross country, sabe? Era muito legal. Só que sabe o que aconteceu? E era assim, era um circuito que você ia fazendo as provas e você ia somando pontos, você ia classificando os animais para uma final. E essa final foi no Clube Hípico Santo Amaro e deram um carro de prêmio, tá? Você vê. Mas sabe o que aconteceu? Era assim, era que nem o círculo da Fórmula 1. Mudava o lugar, mas os competidores eram os mesmos. Eram aqueles 12 que gostam, que iam em todas as provas, e em cada região entrava 2, 3, só para prestigiar. Então, eram as provas que faziam de 15 animais, 15, e depois foi para a final. Então, não decolou. Por que não decolou? Porque o criador de manga larga, ele fala tanto em prova, mas ele não gosta de fazer. Não estou falando que são todos. Alguém vai estar ouvindo aí e vai falar, eu gosto, mas são poucos. São poucos. Né? Então, por isso que daí é que nós... Quer dizer, não foi um erro daquela... Foi uma eu acho que é importante, eu acho que não só é importante a questão das modalidades para dentro da raça manga larga, assim como também que essas provas sejam em grandes centros, né? Que tenha visibilidade, exatamente. Que tenha a população, que tenha a gente... Na cidade onde vai acontecer a prova, você faz uma divulgação na rádio, seja lá onde for, para atrair a turma para lá assistir. Tal. Eu te garanto que sempre alguém você vai trazer para o negócio. Pô, que negócio legal, tal, pô. Vai lá o pai com o adolescente lá e gosta, pô, queria fazer isso aí e tal. Aí ele vai atrás. Então, eu acho que vai dar certo, eu não sei, mas eu acho que é a única saída que nós temos. Eu concordo com o senhor. A prova só para criador não funciona, nós temos que fazer para fora. E essa prova de andamento, esse negócio de poeirão, não sei o que, isso aí não atrai ninguém. Isso aí é legal para quem já está, gosta de lá, vai lá se divertir. Quem gosta, vai lá e tal. Mas não atrai ninguém. Se você falar que um jovem, volta a falar, não tem. Eu duvido que tenha um jovem que gosta, me leva lá na Copa, na prova, no poeirão, não sei de onde. O moleque tem problema, porque vai ficar lá parado vendo aqueles bichos rodar coisas mais monótonas que aquilo. Então, a prova tem que ser prova mesmo. Na cultura do marchador aí, do manga larga marchador, pode ser até que funcione para eles essa questão. Porque é a única coisa que eles conseguem fazer, eles não galopam. Pois é, exatamente. João, eu queria, antes da gente ir para o nosso encerramento da nossa prosa, eu queria fazer uma última pergunta. Tá? Pois não. O pessoal aí anda, né, falando, aquelas, né? Eu vou chamar assim, sou eu que estou falando de novo, tá, gente? Os destruidores de reputação e tudo mais, que o senhor não monta. Entendeu? O senhor, por isso, pode... eles não presta. Eles colocam... Exatamente. Então, eles colocam o senhor numa posição de inferioridade por essa questão. Então, eu gostaria de dar um espaço para o senhor, para que o senhor comentasse sobre isso, sobre essa questão. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, eu monto sim, eu não monto em pista, eu não monto na pista, no julgamento. Por quê? Bom, eu monto, agora, ultimamente eu não tenho mais montado muito, eu tive até um problema de uma cirurgia e tudo mais, a partir dali eu fiquei meio com medo de montar e já faz algum tempo que eu não tenho montado, mas eu durante uns 20 anos seguidos aí, todo fim de semana. Essas pessoas que às vezes me criticam, aí eu garanto que eu já andei muito mais a cavalo do que esse povo aí, entendeu? Que só anda, dá uma voltinha ali e só fala que anda, que monta cavalo. Eu já montei muito, eu montava todo sábado, domingo e feriado, eu tinha cavalo de sela, tive vários cavalos de sela, sempre andei muito a cavalo e gosto de andar a cavalo. Essa é a modalidade que eu gosto de cavalo. Não sou de fazer prova, mas eu gosto de passear cavalo, de fazer cavalgada. Eu já fiz uma cavalgada que até teve alguns criadores de Mangará que participaram junto aqui na minha região. Andei 54 quilômetros num dia. Caramba! Num dia. Tá bom? Então, já andei muito mais do que esses caras que falam. Agora, eu não monto em pista e vou explicar o porquê e vou comprovar o porquê, a minha tese, tá? Quem não quer acreditar, quem acha que está errado, é o problema dele. Mas, primeiro, eu comecei, quando eu entrei, não era obrigado a montar. Você podia montar. Não era proibido o juiz montar, mas não era obrigado. Então, eu entrei com essa regra. Não precisa montar, tá?
Segundo, eu acho que se você tiver um bom olho, se você tiver boa, você dá para julgar sem montar. Então eu aprendi a julgar do chão. Dá para ver com o animal áspero? Lógico que dá. Dá para ver que dá para ver perfeitamente. Basta ter olho. Tem gente que às vezes não tem olho, tem que ser obrigado a montar. Problema dele. Eu sempre. Então, e acho o seguinte, que é muito mais, é igual para todos. É igual. Eu estou vendo do chão, todos têm a mesma condição. Você montar, você às vezes está beneficiando um cavalo que teve uma equitação melhor, entendeu? E você montou, e aí você se adaptou mais fácil com o cavalo e você vai acabar valorizando. Porque tem uma coisa que você deve saber que chama-se conjunto. Você tem que formar o conjunto, cavalo-cavaleiro. Naqueles 2, 3 minutinhos, quanto anda um juiz na pista? 2, 3 minutos? 5 no máximo? É muito pouco para você formar o conjunto. Aquele que você, de repente, conseguiu formar, se adaptar um pouco melhor, você vai beneficiar. Mas, às vezes, o outro não é ruim. Ele tem uma equitação diferente, até o peso seu é diferente do peso do peão, a maneira de montar. Então, você não deu tempo de você se adaptar. Então, eu acho que do chão é muito mais justo, porque você está vendo igual para todos. E tem uma coisa muito engraçada. A maior parte dessas pessoas que reclamam que eu não monto e não sei o quê, né? Eles julgam da pista. Eles julgam sem montar. Eles ficam na beira da cerca e depois criticam. Aquele animal, pô, um absurdo perder. Ué, mas não tem que montar? Como é que ele está falando que dá coisa se ele não montou? Então você vê como é uma incoerência total. E eu vou te dar um dado aqui que aí comprova que não é necessário. Pelo menos para mim não era necessário. Eu, nos anos 80, eu joguei muito. Eu jogava em média de 2 ou 3 exposições por mês. E eu joguei muito. E eu joguei muito em comissão. De 3 jurados. Tem uma época que virou, não tinha todo mundo, toda a exposição, as maiores, principalmente Bauru e tal, tudo era comissão. E quando eu joguei várias vezes com outros 2 jurados que gostavam achavam que devia montar. Nada contra, tudo bem. Os bons, mas aí, quando chegava lá, vamos montar, falou, vamos fazer o seguinte: qual o critério? Como não existia obrigatoriedade, não existia um critério por onde você começa, pelo catálogo, ou pela idade. Não. Falei, já que não tem, vamos fazer o seguinte: vamos julgar nós aqui do chão. A gente faz uma classificação. Vocês montam nessa ordem que nós fizemos, do melhor para o pior. E aí vocês confirmam ou não. Rodrigo, não mudava. Olha, raramente mudava alguma coisa, e quando mudava era, sabe, lá no fundo, entre o último e o penúltimo, que não ia alterar nada o julgamento, porque era tudo menção mesmo. Caramba, então, isso, para mim, era a maior comprovação que não precisa montar. Se você tiver um bom olho, uma boa senso de observação, você conhecer, você saber, dá para perceber. Aí alguém fala assim, mas tudo bem, a comodidade, mas e a disposição de andar? Eu digo que até a disposição de andar dá para ver, porque o que acontece? Num determinado momento, quando eu jogava, e não existia essa separação de andamento, a gente jogava tudo. Então, quando eu ia jogar o andamento, num determinado momento eu ia num canto da pista, para quê? Para eu ver o animal vindo de frente, para ver se ele tinha problema de movimento parasita não era para ver a prumo, não. A prumo era numa outra fase, né? Mas para ver se tinha movimento parasita, e depois, quando ele se afastava, você via se ele tinha movimento parasita de garupa. E nessa hora você via nitidamente o criador, o peão que estava com a perna colada no tronco do cavalo, espremendo o cavalo, alguns dando até uns toques sutis, você via que ele estava dando toque. E você viu o outro andando com a perna descolada do tronco do animal, andando livre, com volta. Ali quem é que tem a disposição de andar mais? Lógico que é esse que o peão não estava empurrando. Exato. Então, até isso dá para julgar, até isso. Tá? Então, mas eu respeito, né? Não sou contra que o juiz monte, só que eu acho que não deveria ser obrigatório. Essa é a minha visão. Eu acho que isso monta quem precisa, quem não precisa, não monta. Repito, como é que os caras julgam lá da arquibancada, lá da cerca? Eles lá é uma incoerência total. Então, como eu nunca julguei, como eu nunca montei em pista, então eles falam que eu não monto, que eu não sei o quê, blá, 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 não, mas que eu monto a cavalo e gosto. Aqui na Ponte Preta nós chama de corneteiro, que fica lá na cerca, lá cornetando. Eu vou falar, é aqueles caras que compram o chapelão, né? O chapelão, a botina, um cavalo castrado numa baia de aluguel e sai ditando regra, e sai criticando os outros.
É uma Exato. falta até de respeito. Eu tenho 44 Então, anos de dedicação à raça, entendeu? E os caras acham que eu não sirvo, que eu estou ultrapassado, que eu não é um monto, que eu absurdo. isso, que eu aquilo, que aquilo outro. Isso E é um quem está absurdo. julgando aí, basta ir lá e ver o que está acontecendo nas pistas. Os que eles acham bom ver o que está acontecendo Pois nos é. julgamentos. Não estou generando, não estou falando que são todos, mas Sim, sim, sim. um Eu acho percentual que altíssimo, acho né? não. A falta de respeito com os tradicionais, ela é gigantesca na raça manga larga. Olha, o Mark, o Dr. Mark, que foi um grande, eu aprendi com ele, eu entrei na raça pela mão dele, e Aham. que eu falo isso com orgulho de ter, porque ele era um conhecedor, ele profundo conhecedor, uma pessoa inteligentíssima, adorava cavalo, montava também, que a turma falou que ele não montava, ele também não montava em pista, mas adorava andar a cavalo. Eu vou dizer, ele era tão louco para montar cavalo, que ele saía. Por exemplo, se eu saísse, o tempo está meio ameaçando chuva, mas não está chovendo, eu até saía. Se a chuva me pegasse no caminho, paciência, né? E tudo bem. Ele não, ele saía debaixo de chuva. Isso eu também não fazia, pô, tomando molho. Não, ele punha a capona dele, ele não deixava de fazer o seu passeio, seu cavalo de fim de semana, nem debaixo de chuva. Então, foi muito criticado também. Na época, os maiores, os melhores criadores, porque esse negócio de maior, criador grande e pequeno também, isso aí, o que define o grande criador? O grande criador é o que tem muitos cavalos? Às De vezes tem forma muitos, alguma. mas nenhum que presta. De forma Né? alguma. Nós tivemos um criador, eu tenho um criador tradicional, ele já faleceu, era um muito bom criador, que chamava o seu Abel Pinho Maia, o sufixo AJ. Foi um excelente criador, fez um grande campeão nacional, Reinado da Jota, que era um excelente cavalo. Infelizmente, ele morreu muito cedo. O senhor Abel nunca teve mais que 10 éguas, ele tinha sempre pouquinho, é Certo. pouco e bom. E Pois ele é. era pequeno. Porque não podemos falar que era pequeno, porque tinha. Agora, o que é grande e o que é pequeno? Não sei. Então, os melhores criadores da época sempre apoiaram o Mark. Tanto é que ele foi, durante muitos anos, o diretor de Suribook, do Manga Larga, e era um dos juízes mais solicitados para julgamento, né? E os melhores criadores davam todo o apoio, ele dava orientação, eles faziam questão de que o Marco fosse lá na propriedade, porque o Marco era muito estudioso. Na época, as escolas de veterinária, agronomia, zootecnia nem existia antes, as faculdades de zootecnia, era agronomia ou veterinária. Era uma pinceladinha só, negócio de equicultura, não era uma matéria. Coisa. Então você tinha que aprender. O Mark foi um autodidata, entendeu? Ele tinha livros do mundo inteiro que ele lia e acompanhava. Então ele tinha muito conhecimento. Então o pessoal gostava de ouvir as suas opiniões e tudo mais. Então, J.O., Fausto Simões, que era um hipólogo também, um estudioso, chamava o Mark lá, seu Roberto Denis Junqueira, e bom, vamos parar de citar nome, posso esquecer de alguém, mas os melhores criadores da época, todos apoiavam o Mark. E hoje em dia, tem gente que teve o desplante, teve um ex-presidente aí que teve o desplante de nunca ter conhecido o Mark, começou a criar bem depois que o Mark já havia falecido, vem falar mal do Mark para mim, sabe? Ele nem conheceu, quer Que dizer, não, e absurdo. outra, e um negócio, quer dizer, você não tem nem, o cara não está nem aí para se defender, não tem a gente, eu já acho até uma covardia, sabe? Mas por quê? Está ouvindo o criador, porque na época ele não agradava a todo mundo, não tenha dúvida. Ele julgava muito. Aqueles que perdiam na pista com ele achavam que ele não prestava, né? Ele não queria melhorar a tropa dele. O errado era o juiz, não é a tropa dele. E É, nós tivemos muitos criadores que pararam no tempo, eles não quiseram acompanhar a evolução da raça, entendeu? E aí ficavam para trás, não ganhavam a pista, o culpado quem é? O juiz, não era a tropa dele que tava ficando para trás. Teve muito disso. Então, alguns criticam, mas os antigos, a turma que conheceu o Mark, tudo sabe das suas qualidades, entendeu? Então é assim mesmo. Infelizmente, o Mark hoje, a turma aí, tem gente que nunca conheceu, tem gente que não era nem nascido quando ele estava nativo aí, e ele faleceu, fazem 23 anos que ele faleceu. Tem gente que estava engatinhando aí quando ele faleceu e vem falar mal do Mark. Eu repito, é no mínimo uma covardia. Mas, enfim, e comigo também, tem esse negócio, aí não monta, não sei o que, gosta de trote, ele gosta de trote. Imagina como é que eu posso gostar de trote? Eu gosto da marcha trotada. Só que para eles, hoje, se você fala marcha trotada, para eles acham que é trote. trote. É uma total falta de conhecimento, falta de bom senso, principalmente conhecimento. O grande problema que nós temos, que sempre tem, o criador normalmente não procura se inteirar das coisas, não lê, não estuda, ele acha que o dele está bom e pronto. E aí, meu amigo, aí é esse problema.
Exatamente, exatamente. João, eu queria de verdade te agradecer muito por essa nossa prosa. Eu acho que é um material riquíssimo, entendeu? Importantíssimo, principalmente para quem está começando aí, para quem está no meio dessa confusão e não está conseguindo entender. Então, eu acho assim, de extrema importância. Queria te agradecer muito, João. Queria também fazer Poxa, um desabafo aqui, que eu acho que chega de incompetência dentro da raça manga larga. Precisa trazer os tradicionais de volta aos holofotes da raça manga larga. Precisa, tanto os profissionais quanto os criadores. A gente está numa situação extremamente difícil, uma situação extremamente complicada. Se a gente não tiver consciência do que realmente é o cavalo manga larga, eu acredito que o prazo será curto aí, por uma raça infelizmente. tão sensacional como é a raça manga larga. Então é isso, João. Queria te agradecer muito, cara. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, de verdade. Espero poder continuar proseando com o senhor e tirando as minhas dúvidas. E eu quero logo, logo voltar forte para a raça manga larga e trabalhando sério. Hoje nós não temos o norte. Nós não sabemos o que é o cavalo manga larga vindo da questão da associação. Então vamos esperar resolver e definir, né? Para que a gente possa aí continuar com um projeto importante para a raça aí. João, muito obrigado e foi um prazerzão, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade de eu poder expor as minhas ideias, contar um pouco da história da raça, da minha história, e até defender, acho que eu consegui, de uma certa forma, defender um pouco a verdadeira raça manga larga, né? Mostrar exatamente o que deve ser. E não é que eu acho, não é questão de achismo, tudo que eu falei para você é o padrão, está escrito isso, é o padrão que está aí desde 1934, com uma mudança e outra lá, mas o cerne do padrão é desde 1934, a marcha trotada é desde 1934. Agora vem aí o pessoal do nada e quer acabar com uma coisa já tradicional, uma característica que já está fixada na raça, tudo mais, que é o grande diferencial, e temos que acabar com a melhor coisa da raça. E esse pessoal que está aí, que é ligado na marcha, que gosta de marcha mesmo, tríplice apoio, eu não tenho nada contra, cada um compra e usa o que gosta, mas só que está no lugar errado. Então, o marchador está lá na outra. Olha, se eu tem mais um minutinho, eu posso completar aqui? Posso falar mais um minutinho? João, fique tranquilo. Você vê, tanto é que as duas raças, né, que teriam lá mesmo, tem a mesma origem, só que são totalmente diferentes. O direcionamento foi totalmente diferente. Exato. De uma da outra. Então, a origem está tão longe que não tem gente que fala que é co-irmã. Primeiro que eu não sei o que quer dizer co-irmã, irmão, co-irmã, porque a origem é a mesma, mas não tem nada a ver um com o outro, nada, absolutamente nada. E tanto é que o nome, tá lá, tudo bem, a origem é a mesma, deram o mesmo nome. E para diferenciar uma da outra, o que eles usaram? O marchador. Então, se um tem um marchador e o outro não, o que é? Um marcha, o outro não. É simples assim. É simples assim. Né? Ele tem a marcha trotada, que chama a marcha por causa daquele ligeira, mas na verdade é muito mais diagonal, é muito mais. Ele não é uma marcha típica, propriamente dito. Então, quem gosta da marcha não tem nada contra, mas vai lá, já tem uma raça que marcha, vai lá. Eu costumo dizer, não mude a raça, mude de raça. Você gosta daquilo. Seria a mesma coisa que você gostar de Volkswagen e vai lá e compra um Chevrolet. Essa fala do senhor foi sensacional. Peraí, repetindo o que o senhor falou, foi não mude, como é que o senhor falou? Não mude a raça. Mude de raça. Exatamente. Perfeito, resumiu perfeitamente. E deixa a nossa raça em paz seguir o caminho que é normal. Exatamente, perfeito. João, obrigado pela aula. Então, muito obrigado, eu que agradeço então essa oportunidade, Rodrigo. Então, eu também foi um prazer conhecê-lo. E estou às ordens para qualquer esclarecimento, se quiser uma nova bateria aí de coisa, eu estou às ordens. Perfeito, João. Colaborar com a raça manga larga. Obrigado, viu, João? Um abração para você, fica com Deus, viu, João? Tchau. Eu também. Forte abraço. Tchau.